Olá, olá, buenos dias. Como vocês repararam, a minha internet não está colaborando hoje. Não vou conseguir fazer um Meet porque ela está caindo o tempo todo ainda. Tá bem complicado. Então eu vou gravar a aula para vocês não ficarem sem, tá? Não se preocupem, porque o trabalho que eu vou passar hoje eu vou dar 3 semanas para vocês fazerem, tá? Que ele vai demandar um pouquinho mais de vocês. Então, vamos lá. Eu pedi para vocês assistirem na última aula 2 versões de um mesmo capítulo del Chavo, né? El Chavo del Ocho, que é o Chaves em português. Eu quero falar um pouquinho da minha impressão sobre essa série antes de mostrar uma outra análise para vocês. Eu quero saber de vocês o que vocês acham, se vocês acham ela legal, vocês têm alguma crítica a fazer. Comentem aqui embaixo, por favor, tá? Primeiro, a gente consegue reparar que é uma vizinhança pobre, né? Una vecindad. A ver, pera. Já. A segunda coisa que eu quero falar é um pouco sobre os personagens, porque eles são bem característicos. O personagem principal, o Chaves, isso é uma coisa interessante de se reparar quando você assiste em português e em espanhol, é a mudança do nome deles. Em espanhol é Chavo, em português, Chaves. Chaves não tem sentido nenhum no português, né? É só o nome dele. Em espanhol, hijo no. Em espanhol, Chavo vem de chaval, que é jovencito, né? Então, menino. O que acontece? O Chaves é uma criança sem nome. Então, além dele ser pobre, morar num barril, não ter nenhum adulto por ele, ele é uma criança que nem nome tem. Isso é bem interessante porque ele representa uma parte como se fosse esquecida da sociedade mesmo, sabe? Mas isso, obviamente, é a minha opinião. A gente tem também um outro que é bem interessante, que é a Chiquinha. Em português, Chiquinha não tem significado nenhum, a não ser que ela fica com aquelas Maria Chiquinhas, né? Que a gente diz. Em espanhol, o nome dela é Chilindrina. Se vocês jogarem essa palavra no dicionário, eu digo jogarem essa palavra no dicionário porque a gente usa o dicionário online, né? Se vocês procurarem essa palavra, vocês vão ver que Chilindrina tem alguns significados coloquiais. Alguns que dizem que é tipo, Chilindrina é uma coisa assim sem importância. A gente poderia fazer essa interpretação e dizer que a Chiquinha não tem importância, mas a interpretação que eu mais gosto é que Chilindrina pode vir de chisme, de burla, então de uma brincadeira sem importância. A personagem da Chiquinha, ela é um pouco mentirosa, faz brincadeiras, ela engana o próprio pai, né? Finge que tá chorando. Então, eu acredito que a Chiquinha representa isso, sabe? Essas mentiras, essa brincadeira, que daí vem o nome Chilindrina. A gente tem o personagem do Dom Ramon, que é o seu Madruga em português, que não tem sentido nenhum, né? Ele representa, então, uma classe pobre que não consegue trabalho, não que ele procure de verdade, né? Que, meio que dizendo que as pessoas que não trabalham são preguiçosas, o que é uma característica ruim. E muitas vezes não é verdade. Só um pouquinho. Voltando. Então, a gente também tem o personagem entre as crianças do Kiko, que representa uma criança mimada. Kiko fica igual, né? Em português e na versão em espanhol. Ele representa uma criança mimada pela mãe, que acredita que é melhor do que os outros, porque ele tem um pouquinho mais de condição financeira. Mas se vocês separarem, todo mundo ali vive numa vizinhança pobre. Então, apesar deles terem um pouquinho mais de condição financeira, eles também são pobres, né?
Então, eles se creem mais do que os outros. Isso também é refletido na Dona Florinda, que é a mãe do Kiko. Apesar disso... Um pouquinho, gente. Desculpa. Então, apesar de tudo isso, eu acredito que o Chaves ensine a felicidade, sabe? Ele, apesar de ser pobre, ele compartilha as coisas, ele é uma criança legal, ele parece um pouco ingênuo também. Enfim, eu vejo o Chaves dessa forma. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque toda vez que a gente faz uma análise de alguma coisa, a gente parte do nosso conhecimento de mundo, das coisas que a gente acredita, né? Dizendo isso, eu vou mostrar para vocês uma análise de uma outra pessoa, eu vou ler uns pedacinhos dela, que é uma outra visão, uma visão ruim, na verdade, assim, uma crítica ao seriado Chaves, tá? Feito por um mexicano mesmo. Por quê? O trabalho de vocês depois vai ser escrito. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na estrutura que ele montou ali para fazer essa crítica, tá? Não tem vovô agora, filho! Filho, pelo amor de Deus, eu tô tentando gravar para os meus alunos terem um mínimo de aula. Olha aqui, ó, venha fazer um desenho. Como é esse não? Como diz? Voltou. E eu aqui. Então, minha internet tá muito ruim. Ele começa lá colocando um título para análise deles. O de vocês precisa ter um título também, tá? Então, ali o dele é 8 estereótipos que nos ensinou el Chavo del Ocho que mostram a ignorância. Então, 8 estereótipos que nos ensinou o Chaves, né? Que mostram a ignorância. A gente já consegue ver que é uma crítica pelo título, né? Aqui ele tem uma citação que vai estar no meio do texto, que é comum em notícias e tipo, esse tipo de formato. E aqui ele tem, então, a introdução. Vou ler ela para vocês. Quando se lhe pergunta sobre México a um sul-americano, já não solo dizem sombreros o tacos ni Chile. Agora também dizem Chespirito ou El Chavo, com uma sonrisa em seus rostros. Óbvio, ó, a internet fica pulando aqui o negócio. Ai, Deus meu. É que a internet cai e daí ele volta. Ahora también dicen Chespirito el Chavo, con una sonrisa en sus rostros, porque saben que ese es uno de los íconos más importantes que ha exportado nuestra nación hacia el mundo. Então, ele diz ali que quando a gente perguntam sobre o México, as pessoas não só dizem mais sobre os sombreros, os tacos, o Chile, as pessoas falam também sobre o Chaves, né? Porque uma sonrisa, um sorriso, porque esse é um dos ícones mais importantes que foi exportado para todo mundo, né? Então, aí ele fala, né, que o Chaves foi feita uma representação do mexicano, e daí ele começa a crítica dele. Algunos defenderán el Chavo del Ocho, afirmando que es una simple comedia, pero es difícil catalogarla solo como eso, cuando el director de Televisa, la televisora que la produjo, dijo alguna vez que fabricaban televisión para jodidos. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida.
Para la televisión es una obligación llevar diversión a esta gente y sacarla de su triste realidad e de seu futuro difícil. Então, ele está dizendo ali que é difícil dizer que Chaves é só uma comédia, porque os próprios diretores da Televisa afirmaram que eles fazem televisão para as pessoas ferradas, né? Que para tirar elas da realidade triste que elas vivem e do futuro difícil que elas vão ter. A gente tem aqui uma fotinho do Chaves. Claro, era entretenimiento, pero dentro de sus personajes y chistes, ayudaba a reforzar el poder de la clase alta y de decir a la gente pobre o de clase baja que tenían que ser felices dentro de su pobreza y mediocridad, que prácticamente jamás poderiam saltar hacia outro estado social. Então, ele diz que o Chaves, ele, dentro dos seus personagens e piadas, né, ajudava a reforçar o poder da classe alta e dizer que as pessoas pobres, que elas tinham que ser felizes dentro da sua pobreza, que é o caso do Chaves, né, que eu comentei para vocês, com vocês. Aí ele começa a separar o texto, que vocês podem fazer um resumo, uma crítica e depois fazerem a separação. Por exemplo, vocês vão analisar cada personagem, vão analisar o lugar e esse tipo de coisa, né? Ele fala um pouco sobre a alegria da vizinhança, né? A alegria da vecindade. E ele começa com uma crítica bem forte, que diz assim: se não tuvieras nada que comer e vivieras em um barril sem techo, sem comida e sem banhar-te, aún sonreirías? Algunos podrían decir que los mexicanos reímos de todo y buscamos la luz en toda situación oscura, pero esa es solo otra forma de decir que siempre nos conformamos en nuestra mediocridade. Então, ele já começa cutucando, né? Se você não tivesse nada que comer, vivesse num barril sem teto, sem comida, sem poder tomar banho, você ainda assim estaria feliz, né? Você ainda sorriria? Então, a crítica aqui já está explícita. Eu não vou ler ele inteiro porque ele é grande, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia da estrutura e de uma outra visão sobre essa série. É como se todo mundo ali estivesse sofrendo uma crise de alguma forma, mas ainda eles encontrassem uma luz. E ele fala também bastante como se eles... ele diz ali, de igual forma, todos os caracterizam na eterna inércia. Quer dizer que todo mundo ali vive na pobreza e ninguém faz nada e, tipo, como se eles não tivessem vontade de mudar essa realidade que eles têm. Eles se conformam com aquilo que eles vivem. Ele fala também, então, ali, ó, que essas pessoas vivem no mesmo círculo, não falam com ninguém de fora e que eles se fecham na própria realidade. Então, ó, evitam a possibilidade de hallar uma melhor vida ou uma distinta e se mantêm unidos. Então, que eles ficam ali e não procuram melhorar de vida. Ele faz uma crítica também às cenas que aparecem das crianças na escola, dos ninhos ignorantes, porque reforça, então, que eles não sabem nada, que é o que mostra realmente no Chaves, que eles não respeitam o professor, e o professor tá ali meio que para nada, tentando ensinar alguma coisa que as crianças não querem aprender. O problema é que Gómez Bolaños, que é a pessoa que fez o Chaves, né, não sabia ser comédia mesclada com educação, como lo hizo no futuro. Aí tem um nome aqui. E em seu afã de manter-se em lo mismo, ensinou que era bueno ser irresponsável, ignorante e irrespetuoso. Então, que ele ensinou para as pessoas que assistiam, para as crianças, né? Que era bom ser irresponsável, ignorante e sem respeito. Como eu falei, a visão dele é bem forte. Ele fala também sobre os ninhos irreverentes, sobre o bullying. Porque realmente, o bullying dentro do Chaves é solto, né? A gente tem o Chico quando tem o Kiko quando tem alguma coisa, eu tenho, você não tem. A gente tem eles rindo do Nhonho, por exemplo, porque ele é gordinho. É outra crítica bem
importante. Ele fala ali sobre os padres golpeadores. Então, os pais que batem. A gente tem ali o Dom Ramon, ele bate, às vezes, no Kiko, no Chaves, que não tem ninguém para defender ele, e na própria filha. Então, que o problema disso é normalizar esse tipo de atitude. Ele fala sobre La Madre Solteira Desesperada, dizendo que a Dona Florinda, ela é vista dentro do Chaves como uma pessoa desesperada, que mesmo ela já tendo o amor do professor Girafales, que ela tá o tempo todo tentando fazer ele gostar mais dela, fazendo tudo por ele. La Quebrada, a gente tem, ou La Bruja del 71, a gente tem também um outro tipo de bullying que magoa, né? Que é uma senhora, que ela não era bruxa, enfim, e que as crianças riem dela como se isso fosse normal. Não só as crianças, como também os adultos, que é bem complicado. Enfim, eu queria mostrar a estrutura para vocês. Ele diz que esse seriado ele destruiu um pouco a visão e as coisas no México, que é um tema complicado. E, enfim, essa é a visão da pessoa que escreveu, que se chama Alonso Martins, está aqui embaixo o nome dele. No de vocês tem que constar o nome e a série, por favor. Deixa eu tirar o compartilhamento. O que eu quero de vocês? Como eu mostrei ali, vocês vão fazer um trabalho escrito. Ele precisa ter título, ter uma análise. E, por favor, o que vocês vão analisar? Eu não vou passar uma obra específica, então vocês podem escolher. Vocês podem analisar uma série de TV? Pode ser. Um filme, né? Uma película? Pode ser também. Vocês querem analisar um conto? Pode ser também. Um livro? Pode ser também. Desde que ele seja, prestem atenção, porque eu não vou aceitar. Eu não vou ficar devolvendo o trabalho e voltando e corrigindo em outro tempo, porque eu estou dando 3 semanas para vocês fazerem esse trabalho, tá? Então prestem atenção. Ele precisa ser escrito ou ser, né, se ele for no caso visual, um vídeo, ser de origem de alguém de um país que fala espanhol. Então não adianta fazer sobre, por exemplo, um filme da Disney, tá? Ele precisa ser de origem hispanohablante, tá? Então vocês podem pegar um cuento do Gabriel Garcia Marques, Horácio Quiroga, Eduardo Galeano. Enfim, tem muito. Se vocês jogarem na internet, vocês vão encontrar alguns. Pode ser sobre filme também, tá? Mas é um trabalho escrito, tá? Vocês podem entregar ele no Word. Ou, se vocês preferirem fazer à mão e tirar foto, só que fica ruim para eu corrigir, se a foto não estiver boa, tá? Aí vai ter que ficar chamando, pedindo para mandar de novo. Enfim, no Word é melhor. Mas quem não tiver como, pode fazer à mão e mandar foto, tá bem? Por hoje é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me mandar mensagem. Se eu demorar um pouco para responder, é porque a internet está complicada, tá? Um beijo.